queridos irmãos, é com muita satisfação que estou aqui para compartilhar com vocês o que o Senhor tem falado durante esta semana. Estamos encerrando mais um livro do Alimento Diário, Os Ministros da Nova Aliança, o título desse livro foi A Minha Graça Te Basta. Coincidentemente, que é a quarta semana encerrando este livro, o título é A Minha Graça Te Basta. E é sobre isso que iremos compartilhar. É sobre a graça do Senhor que nos basta a todo instante. O versículo base para desenvolvimento de toda esta semana é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Vamos orar antes um pouco. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Estamos aqui nesse momento nos colocando, Senhor, como instrumentos Teus, para que Tu possas usar a nossa boca e poder falar por Ti. Queremos levar o Teu Evangelho adiante, Senhor. Que possamos, Senhor, ser de muita utilidade a Ti e que tudo que Tu for falar possa alcançar muitos corações, muitas vidas. A Tua palavra, Senhor, quando sai, não volta vazia, ela atinge objetivos. Por isso, Senhor, estamos aqui para que Tu nos uses, Senhor, e possa falar de Ti, falar do Teu Evangelho. Eis-nos aqui, Senhor, usa conforme Te aprouver. Ó Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a minha graça te basta, essa semana que estamos desfrutando, mas eu gostaria de fazer uma pequena revisão do que foi visto a semana passada, do que o profeta, de alguma forma, trouxe para nós com muita riqueza. O título da semana passada foi Eis que aí estou para fazer, ó Deus, a Tua vontade. O profeta falou que Deus nos habilitou, verdade? Deus foi quem nos chamou, Deus foi quem conquistou nosso coração. É o Senhor que tem nos conduzido. Ele mostrou, por muitos versículos, que Deus nos habilitou para estarmos aqui. Também ele falou que o ministério é para benefício do povo de Deus, não é para nosso benefício. Está falando uma mensagem para vocês aqui, não vai me engrandecer em nada, pelo contrário, eu só sou um único instrumento que o Senhor está usando agora para levar essas palavras adiante. Isso aí é para a honra e glória do nosso Senhor, é para que essa palavra atinja a quem de direito. Também o ministério é um caminho apertado e de porta estreita. Nós temos visto, irmãos, que quando nos levantamos para fazer alguma coisa, quando tem algum objetivo, quando tem um projeto, as dificuldades surgem, os obstáculos acontecem, mas graças ao nosso bom Deus, a graça dele nos basta e tem nos aberto o caminho, mas é de muito difícil. Ele falou também da formação do ministério da Nova Aliança. Sim, porque nós seguimos um único ministério. Não existe outro ministério a não ser o do Senhor Jesus. Está registrado em Lucas 3:23, onde é descrito: aí começou o ministério do Senhor aos 30 anos de idade. Então, esse ministério, o primeiro ministro desse ministério foi o próprio Jesus. Depois os seus apóstolos, quando lhe foi soprado o Espírito Santo. E hoje somos nós, esses ministros da nossa aliança. Somos nós que estamos sendo preparados para levar esse projeto adiante. Não podemos nos refutar. O Senhor nos colocou. O irmão ainda tocou algo muito importante, que é o invocar o nome do Senhor. Isso é muito importante. Não um chakra, não é uma mania, não é um hábito, mas é algo que vem. Começou ao nascer o filho de Sete, Enos, que era frágil e mortal. A partir daquela data começou a invocar o nome do Senhor. Mas mais ainda, quando Paulo perseguiu os cristãos, ele perseguia quem?
É quem tinha escrito Cristo na testa? É quem quem tinha escrito nos ombrais de sua casa, Cristo, seguidor de Cristo? Não, meus irmãos. Paulo perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Então era um hábito já buscar o Senhor. Invocar o nome do Senhor é chamar o Senhor para dentro de você, é trazer o Senhor para te constituir mais. No Salmo 145, versículo 18, diz: perto está o Senhor de todos que o invocam em espírito e em verdade. Vamos ver em 2 Coríntios que ninguém professa o nome Senhor Jesus senão pelo Espírito. Então, irmãos, invocar o nome do Senhor ao completo. Quando você chama alguém, você faz como? Ô fulano, e o fulano vem. Assim é o nosso Deus maravilhoso. Nós fazemos, ó Senhor Jesus, Ele vem para dentro de nós. Ele não só está perto, Ele vem para dentro. Ele vem nos conduzir, vem trazer refrigério, paz, alegria. Esse Deus é maravilhoso. É um Deus perfeito, um Deus que cuida, que cura, que trata. Irmãos, é maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 4,16. Diz o seguinte: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua a seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo bem ajustado. Cristo é o cabeça, nós somos membros de um corpo. E como membros de um corpo, temos que estar muito bem ajustados. Vamos ler também em 1 Coríntios 12, do 1 ao 5. Diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, irmãos, nós não fazemos nada por nós mesmos. Nós simplesmente seguimos aquele que nos conquistou, aquele que nos tocou, aquele que nos habilitou, como foi falado a semana passada, aquele que tem nos preparado dia a dia. Oh, Senhor Jesus! Oh, vamos ler 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro está em vaso de barro. A excelência do poder é do tesouro. O vaso para nada serve. O vaso pode ser quebrado e refeito, porque Deus é o oleiro. Se estiver em condições ruins, o Senhor quebra e refaz. O oleiro é para isso, é para refazer o vaso quando necessário. Então, a excelência do poder está em Deus. Nós só somos instrumentos, só somos uso, certo? Para servirmos, irmãos, na nova aliança, temos que ter uma vida de oração e obediência. Ou seja, algumas semanas atrás, foi visto que o inimigo
tenta nos tirar, desviar dos objetivos nossos, tirando a nossa comunhão com o Senhor. Muitas vezes, irmãos, levantamos de manhã e nem oramos, nem pegamos o alimento diário, a comida para nos alimentar, a comida espiritual. Já saímos atordoados. Mas, irmãos, nós temos que fazer o hábito. Ao acordar, vamos invocar o nome do Senhor forte, botando para fora tudo. Ó Senhor Jesus, vamos nos ajoelhar e vamos ter a nossa comunhão com o Senhor. Vamos falar com esse nosso Deus. Vamos deixar esse nosso Deus falar conosco. Isso é uma vida de um ministro da nova aliança. Mas não só isso, mas também uma vida de obediência. Vamos ler Mateus, irmãos, para ver essa questão dessa vida de oração e de obediência. Vamos para Mateus 26 e ler do versículo 36 ao 42. Diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso é uma vida de oração e de obediência. Fosse hoje de uma forma pentecostal essa oração, seria: em teu santo nome, Pai, afasta de mim esse cálice que eu não possa beber. Em teu nome eu te peço. Não. Aqui existia angústia, o peso, a responsabilidade sobre os ombros do nosso Jesus. Ali era o homem Jesus angustiado. Estava ali num índice de tristeza tão grande. Lucas 22:44 fala que daquele suor saiu gotas de sangue. Psicólogos já externaram que é o grau mais alto de depressão, aquele em que o suor vem seguido de sangue. É quando parte pequenos vasos, tá? Isso aí é um alto grau de depressão. Então, ele passou por tudo a nosso favor, mas com a obediência. Primeiro, pedindo: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, como tu queres. E assim temos que viver também, meus irmãos. Não podemos viver só querendo os nossos projetos, pensando nas realizações nossas. Por certo, irmãos, que se for a vontade do Senhor, todos os nossos desejos serão realizados. Há umas 3 semanas atrás, irmãos, escutando o irmão Pedro, ele fez uma pergunta: vocês, como é que estão os seus projetos com as coisas do mundo? Ele deu uma pausa e perguntou: e como estão os seus projetos com as coisas do Senhor? Aquilo me tocou bastante, irmão. Irmãos, eu posso dizer a vocês que eu pude rever e ver que todos os meus projetos que eu olho para esse mundo não me enchem mais o coração, não mais me trazem alegria.
Não estou dizendo que ninguém deva fazer planos. Não estou falando aqui para que se jogue tudo, não. Mas nós não podemos perder a nossa alegria por conta de coisas que irão ficar aqui no mundo. Qualquer dinheiro que você venha ganhar, qualquer riqueza que você venha fazer, qualquer carro que venha comprar, qualquer apartamento que você venha ter, ele vai ficar aqui na volta do Senhor. Você não vai levar nada com você. Você tem uma morada já preparada. O Senhor já preparou a morada para cada um de nós. O Senhor tem um reino preparado. Nós temos que brigar para que venhamos a ser vencedores. Temos que correr a nossa carreira. Mas o mundo está aí para nos dragar, está aí para nos desviar. Os problemas vão existir, irmãos. Mas eu tenho visto que não adianta você se acabar, você se atormentar. Porque você, por mais que você queira, você não acrescenta um côvado à sua vida. Nada. Se você analisar friamente, meus irmãos, se vocês analisarem friamente, vocês vão ver que tudo ao seu tempo ocorre, porque o Senhor provém. Nós temos um Deus provedor, um Deus que nos acompanha a cada instante, um Deus que está a nos conduzir pelas veredas da justiça. Nós vimos recentemente, Ele é o nosso bom pastor, Ele nos leva a pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso. Oh, Senhor Jesus, nós ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, irmãos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso bom pastor, é aquele que nos conduz. O seu bordão e o seu cajado nos consolam, ele nos conduz. E é muito confortante, irmãos. Realmente os problemas vêm nos dragar, nos tira sono, nos tira a paz. Mas o Senhor nos devolve isso. Nos devolve quando chegamos à consciência que Ele verdadeiramente é quem faz tudo por nós, que nós não temos capacidade alguma em nós mesmos. Aliás, irmãos, até para servir o Senhor, você não serve com a sua capacidade. Se fosse assim, o Senhor iria escolher os homens mais habilitados do mundo, tocaria nos seus corações e estaria aqueles homens capacitados, habilitados, aqueles QIs altos. Mas não, irmão. Irmãos, o Senhor não escolheu os capacitados. O Senhor capacita os escolhidos. É uma realidade. Ninguém pode fugir disso. Ninguém pode se esconder, receber um talento e falar, eu não sei fazer. Sabe? Se ponha aos pés do Senhor, peça para Ele lhe capacitar. Você vai multiplicar os seus talentos. Você vai servir com alegria. Vai ter prazer em estar servindo. Vai multiplicar em muito os seus talentos. Todos vocês têm talentos. Foi dado a todos nós pelo menos um talento. Para alguns 2, para alguns 5. O meu eu estou trabalhando. Porque eu quero multiplicar, eu quero passar ele para 2. Depois eu quero multiplicar ele para 4. E eu peço que o Senhor me capacite. Porque eu sei que em mim mesmo não tenho capacidade alguma. Nós em nós mesmos não temos capacidade alguma, irmãos. E para isso, nós vamos dar sequência em Hebreus. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 10 e ler do 35 ao 39. Diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ainda, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, no entanto, da fé
para a conservação da alma. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Conservação da nossa alma, meus irmãos, é o processo que estamos vivendo hoje. É um processo de santificação. Se você acredita que você é santo, desça um pouquinho o degrau aí. Santo só Deus. Agora nós estamos passando por um processo de santificação. E o que é o processo de santificação? Senão a retirada do que não presta em nós, da nossa alma, do nosso eu, do nosso ego, e o acréscimo das divindades de Deus. A santidade do Senhor sendo acrescida a cada dia. Isso é que é o processo de santificação. E por mais que você queira, meus irmãos, ainda você tem muita vontade, a sua alma ainda é muito forte, ainda te tira do desfrute do Senhor, você ainda julga um irmão, você ainda tropeça em você mesmo. Paulo falava, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, esse eu faço. Por quê? Porque a nossa alma é dura, irmãos. É terrível. Não é fácil. E para que tudo isso aconteça, meus irmãos, nós temos que agir com simplicidade. Em 2 Coríntios 11:3, fala que devemos viver com simplicidade, não devemos perder a simplicidade. Já em 2 Coríntios 2:15 fala que temos que exalar o bom perfume de Cristo. Temos, irmãos, nós temos que refletir como um espelho a imagem do Senhor. As pessoas têm que olhar para cada um de nós e ver Cristo. Para isso temos que ir esvaziando de nós mesmos, temos que ir apagando de nós mesmos a nossa alma. A nossa alma não pode estar estampada. Quem tem que estar estampado em nós é Cristo. Nós temos que refletir Cristo como um bom espelho. Nós temos que exalar o seu bom perfume. Onde passarmos, as pessoas têm que ver uma diferença, um diferencial. E eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor opera. Eu creio que o Senhor está nos preparando, que o Senhor está nos transformando dia a dia. Romanos 12:1 fala, vamos ler? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. E assim, irmãos, estaremos sendo transformados. E assim, meus irmãos, o Senhor estará se dispensando mais e mais para nós. E assim, meus irmãos, o Senhor vai estar ganhando espaço em nós. Vai estar sendo tirado, diminuído a nossa alma e acrescida a santidade do Senhor em nós. O Espírito, a promessa, ele vai achar mais espaço, vai tomar mais conta do nosso ser. Vamos falar mais por Cristo, naturalmente, sem forçar. Senhor Jesus, nós temos que, irmãos, que ver que nós estamos no processo da formação do ministro da nova aliança. E existem requisitos, atributos que um ministro da nova aliança, ele tem que ter. Primeiro é receber uma comissão divina. Aí você pode pensar, meu irmão, minha irmã, eu não recebi uma comissão divina. Recebeu. Se ponha de joelho. Peça para o Senhor te mostrar como Ele quer te usar. Onde você pode ser útil, como você pode ser útil. O Senhor, Ele precisa de todos nós. Ele foi que conquistou. Não foi você que escolheu Deus, que escolheu Cristo, não. Foi Ele que conquistou o seu coração. Foi Ele que te buscou. Foi Ele que se revelou a você.
A cada um de nós foi o Senhor que se revelou. Aprove a Ele se revelar. Se revelou a Paulo, se revelou a mim, se revelou a cada um de nós. Não é escolha nossa. Então, irmãos, nós temos que voltar. Em 2 Reis 2,9, relata a história de Eliseu e Elias. Porque Elias estava para morrer e teria que passar, deixar um novo profeta ali. Eliseu, ele clamou ao Senhor. Ele pediu o Espírito em dobro, porção dobrada para ele, daquele fogo que queimava em Elias. Porque ele via a comunhão de Deus com Elias, ele queria aquilo. Ele queria aquele poder dentro dele. Nós também temos que almejar, nós temos que estar a todo instante, irmãos, buscando isso, estando na presença do Senhor, pedindo esse fogo, pedindo o Espírito em nós, porção dobrada para nós, para que possamos profetizar pelo Senhor, para que possamos estar à frente do seu ministério. O ministro da Nova Aliança também tem que ser constituído pela palavra fundamental e pela palavra profética. O ministro da Nova Aliança, ele não pode se dar o luxo de se contentar, ir para uma reunião, ouvir uma boa palavra. Bom, é necessário que faça isso. Vai ser acrescido porções para ele. Mas ele tem que estar laborando na palavra. Ele tem que estar lendo a Bíblia, estudando cada passo da Bíblia. Ele tem que estar lendo livros espirituais. Tem que estar escutando boas mensagens. É um bom depósito. Isso é a palavra fundamental, é o fundamento, é o bom depósito que você adquire. Mas ele precisa ter também a palavra profética. E o que é a palavra profética? É um alinhamento do que você está estudando. Senão você vai ler um pedacinho de Gênesis, vai ler um pedacinho de Apocalipse. Não. Hoje nós, na palavra profética, estamos estudando o segundo livro de Coríntios. E o Senhor tem nos revelado, Paulo, através dos escritos de Paulo, o Senhor tem se acrescentado muito a nós. Ele tem nos dado porções generosas. Tem mostrado o nosso viver, como podemos melhorar o nosso viver na comunhão com os santos. Isso é a palavra profética. É todos andarem ali no mesmo caminho. Para que o que eu estudei, o Senhor falou comigo, eu possa passar para os irmãos. O que os irmãos estudaram, o que o Senhor falou, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele fala com todo mundo. Nós temos um Deus que fala. O nosso Deus não é como aqueles deuses do pessoal, dos antigos, deuses mudos de madeira. Não! O nosso Deus não tem imagem, Ele fala aos nossos corações, Ele fala aos nossos ouvidos, Ele usa a boca dos irmãos para falar com cada um de nós. E se um falar uma coisa, outro falar outra, fica o negócio perdido, fica o assunto perdido, você não tem entendimento do que você vai estar vivendo da palavra. Mas quando todos seguem no mesmo caminho, todos seguem estudando o mesmo assunto, todos ganham, todos compartilham, todos enriquecem a todos. E isso é que nós temos que, o ministro da Nova Aliança tem que ter. O ministro da Nova Aliança, irmãos, tem que ter experiências com Cristo. Não é um mero. Vamos ler em 1 Coríntios 10, do 3 ao 4. Diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isso é ter experiência com Cristo, é comer Cristo, é beber Cristo, é ter Cristo conduzindo todas as situações. O que é que você está comendo hoje, meu irmão, minha irmã? O que é que você está bebendo hoje? O que é que você está comendo? As pessoas dizem, o corpo exala daquilo que você come. Se nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, nós temos que comer de Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu.
Nós temos que nos alimentar desse pão vivo. Nós temos que beber dessa fonte de água viva, que é Cristo. E isso é ter experiência com Cristo. Também vamos ler 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Você já experimentou a Cristo como seu poder? Já experimentou da sabedoria de Cristo? Irmãos, nós precisamos. Eu tenho experiência de 94, quando comecei a reunir com os irmãos na vida da igreja, numa determinada conferência. Aí depois de um jantar, o irmão estava tendo comunhão, o irmão Dong estava tendo comunhão e falando que nós temos que invocar mais o nome do Senhor, que nós temos que negar a nossa vida da alma, mas que temos mais nada, que ter uma comunhão intensa, orar, até para atravessar a rua. Que quando formos tomar alguma decisão, temos que orar para pedir a sabedoria do Senhor. Que ele não atravessava a rua sem antes orar. Na época eu era novo na fé, e eu falei, poxa, até para atravessar a rua a gente tem que orar e pedir a Deus. A ignorância é difícil, mas hoje eu enxergo, até para atravessar a rua nós temos. Para que o Senhor nos livre do mal, para que o Senhor evite as ciladas, as armadilhas do inimigo da nossa vida. Que o Senhor realmente venha nos preparar, nos conduzir. E em 1 Coríntios 1,30, logo adiante, ainda fala, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Irmãos, você se acha justo? Você é justo? Justo só Deus. Agora, aos olhos de Deus, você, meu irmão e minha irmã, vocês foram justificados ao cumprimento da obra. Quando Cristo na cruz cumpriu todas as exigências, perante aos olhos de Deus nós passamos a ser justos. Ele ali nos deu a redenção, ele nos justificou perante Deus. Justo só Deus, santo só Deus. Nós fomos justificados na cruz por Cristo e estamos sendo santificados pelo Senhor, como acréscimo dia a dia do Senhor em nossas vidas. Então, nós temos que ter essa experiência. O ministro da Nova Aliança, ele tem que ter essa experiência. O ministro da Nova Aliança, irmãos, ele é formado pelos sofrimentos e aflições de Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 1, do 3 ao 6. Diz, bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como nos sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para nosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ora, nós temos que passar pelas aflições, pelos tormentos. Isso é Deus nos preparando. Não vai ser colocado sobre nós nada além do que podemos suportar. É uma realidade. Temos que ter a consciência
de que nada nos será colocado aos nossos ombros que não possamos suportar. Sozinho nós não podemos suportar nada, mas com Cristo o fardo dele é leve. Pode ter certeza que passamos. E é para nós nos preparar, é para nos engrandecer, é para nos limpar, nos purificar. Por isso, às vezes, passamos por provações, por aflições. Tudo isso o Senhor passou por nós, mas ainda assim temos nós que passar também. E por fim, irmãos, o ministro da nova aliança, ele desfruta da suficiente graça de Cristo. Em 2 Coríntios 1, 9, diz: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nós morremos, irmãos. Nós morremos, mas, aleluia, porque ressuscitamos com Cristo. Ou seja, nós temos que gozar da graça suficiente. E no versículo que dá linha é 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça do Senhor foi o que o Senhor deu para Paulo. A minha graça te basta. Essa história todos conhecem. Era o espinho na carne que Paulo tinha. Não era um mero espinho que causava dor. Era algo muito mais profundo, a ponto de Paulo. Se fosse um mero espinho, Paulo teria feito uma pequena cirurgia e tirado. Mas era algo muito maior. Era algo que incomodava Paulo, que tirava Paulo da paz. Então, ele pediu ao Senhor que tirasse. Por 3 vezes pediu. Por 3 vezes ele escutou: a minha graça te basta. Para você, meu irmão, que está passando, minha irmã, que está passando aflição, tormento, que tem hoje um espinho na sua carne, que está te incomodando, que não está te deixando, o Senhor está falando para você hoje: a minha graça te basta. E é toda suficiente. A nossa suficiência, irmãos, vem de Deus. Não temos suficiência em nada. Vamos dobrar mais nossos joelhos, vamos estar mais na presença do Senhor, vamos estar buscando o seu auxílio e a sua condução. Vamos confiar no Senhor, vamos olhar para as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos cuidar do que está reservado para nós, porque as coisas daqui da terra ficarão, você não vai levar nada, mas as coisas que o Senhor preparou para nós, essas são eternas. E tem uma coroa reservada para você, meu irmão, minha irmã. Vamos correr a carreira juntos. Nós precisamos um dos outros. Nós nos amamos em Cristo Jesus. Sabemos que somos diferentes, mas nos completamos no Senhor. E temos que viver como ministros da nova aliança. A cada dia sendo aperfeiçoado. A cada dia servindo mais com alegria. Que o Senhor abençoe a cada um, irmão. Mas antes de terminar, eu queria pedir a você que está assistindo, veja aqui embaixo aí, do ícone da mensagem, tem inscrever. Se inscrevam no canal da igreja. Não deixe de se inscrever. Convide amigos a se inscreverem no canal da igreja. Já tem muita coisa já colocada no canal da igreja, que é para edificação, que vai fortalecer a cada um de nós. Lá só tem mensagens da palavra, só tem estudos. Não tem o que eu penso, o que o irmão Roberto, o que qualquer outro irmão pensa em particular. O que tem lá são estudos da Bíblia. Isso é o que o Senhor tem falado recentemente. É o que o Senhor tem nos alinhado. Então, irmãos, vamos fazer uma campanha. Nós precisamos de inscritos no canal da igreja. Vamos nos inscrever. Aqueles que não foram inscritos ainda, se inscrevam.
e convide a vizinhos, amigos, primos. Aqui na minha casa todo mundo já foi inscrito. Aliás, minha família, eu acredito que todo mundo hoje está inscrito. Minha mãe, minha irmã. E eu desafio você a conseguir 10, 12 assinaturas. Se cada um de nós levantar para fazer, nós já alcançaremos os 1000 facilmente. Que Deus abençoe a todos, que Deus conduz, dê uma semana cheia de vitória, que todos os obstáculos da vida de cada um dos irmãos seja destruído e que Cristo reine mais e mais e mais na vida de cada um. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, amado Redentor Cristo. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos. Amém, amém e amém.